Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Como nós já temos visto, nós estamos estudando neste trimestre a revista que fala sobre a Igreja em Jerusalém. E hoje nós estaremos passando para os irmãos aqui a aula número 9, que fala sobre a igreja que se arrisca, uma igreja que se arrisca, meus amados. Falaremos bastante hoje a respeito de Estevão, uma aula bastante importante, eu acredito que vai acrescentar muito a cada um de nós que aqui estamos, meus irmãos. Mas vamos lá, meus amados. Como nós já temos estudado, a igreja, ela foi e ela é perseguida. Assim como Jesus também o foi, nós podemos dizer assim, foi muito perseguido mesmo, os seus apóstolos também, tanto que todos eles morreram pela igreja, né? E hoje nós vamos aprender aqui juntos que, embora em alguns casos correndo o risco de vida, nós precisamos, independentemente disto, pregar o evangelho sim a todos os povos e a todas as nações. Amados, como nós já temos aprendido, ou seja, como nós já aprendemos, e dependendo inclusive da realidade que nós vivemos, nós precisamos sim nos preservar. Tá? Nós precisamos nos preservar, tomar muito cuidado, porém sem nos omitirmos em pregar o Evangelho. Não podemos nos omitir. Entendendo sempre que nós, meus amados, como igreja, nós devemos cumprir a nossa missão. Amados, como nós já ensinamos, nós não podemos temer a perseguição, porque nós contamos verdadeiramente com a proteção divina. É desta maneira. E existe também, meus amados, o cumprimento do propósito de Deus na vida de cada um de nós. E é sobre isso que nós aprenderemos, é sobre isso que nós falaremos nesta nossa aula. Entenderemos hoje, mais do que nunca, que Jesus ele morreu com o propósito de mudar a história da humanidade, não é verdade? Nós sabemos disso, ele veio e deu a sua vida para mudar a história da humanidade. E hoje nós estaremos analisando e vendo que Estevão, meus amados, com ele aconteceu essa mesma coisa, só que não para que ele mudasse a vida da humanidade, mas sim para que ele mudasse a história da igreja. Então, com a morte de Estevão, no que nós estudaremos hoje, nós veremos que a história da igreja ela muda de uma maneira muito radical. Por quê? Porque a partir deste evento, morte, né, dele, a igreja começou a ser perseguida e, devido a isto, ela se expandiu por todo o mundo. O que nós estudaremos em nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós veremos que ela se expandiu por todo o mundo. Nós veremos que esta perseguição foi o que deu causa à expansão da igreja. Mas, meus amados, hoje, falando sobre Estevão, que é o nosso assunto, ele foi um dos 7 escolhidos pela igreja primitiva para servir às mesas, e ele se tornou assim, com isto e devido a outros fatos que nós veremos hoje, o primeiro mártir da igreja cristã. Um personagem que eu posso dizer para os irmãos assim, que ele marcou a história. Um personagem enigmático, sim, porque nós temos poucas informações antes desse evento dele, mas que nos ensinará coisas muito preciosas nesta nossa aula. Ele, meus amados, ele é o modelo que a igreja atual deveria estar seguindo. Nós precisamos entender desta maneira, porque como homem que ele era, ele buscou uma verdadeira relação com a palavra de Deus. Ele aprendeu de fato desta relação e da palavra de Deus e dedicou a sua vida pela sua fé
ele dedicou a sua vida pela sua fé. Como nós sabemos, ele não era um bispo, como nós sabemos, ele não era um apóstolo, ele foi um dos 7 escolhidos para servir as mesas, meus amados. Aliás, ele foi o primeiro a ser escolhido como diácono e foi também o primeiro diácono, digamos assim, o primeiro diácono pregador. Então, como eu já falei, primeiro mártir e o primeiro diácono a ser um pregador, a se tornar um pregador. E nós vamos aprender que, como ele, meus amados, nós também precisamos fazer a diferença. Tá bom? Nós precisamos também fazer essa diferença. Nós precisamos nos empenhar, conhecer a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Mas vamos lá. O texto que está sugerido para nós estudarmos hoje é de Atos 6, de 8 a 15, e Atos 7, de 54 a 60. São os textos sugeridos para nosso estudo. Mas, como eu sempre falo para os irmãos, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 6, pode ser a partir do versículo 8 mesmo. Agora eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo 7, muito importante, sabe? Esse estudo, essa leitura, porque assim nós teremos ali uma melhor compreensão do contexto dessa nossa aula de hoje, ok? Atos, meus amados, fala sobre, nesse contexto que nós estamos estudando, fala sobre a sinagoga dos libertos, ou seja, eles eram judeus que também voltavam da diáspora. Lembra que nós falamos na aula passada sobre isso? Que a igreja se formou também de judeus que falavam grego, que estavam voltando da diáspora e que eles estavam acostumados e viviam inclusive como gregos e falavam a linguagem grega, né? Então aqui também essa sinagoga dos libertos era formada por essas pessoas que não escolheram seguir a Jesus, mas escolheram sim outro caminho. Ou seja, eles formavam ali a sinagoga dos libertos. Eles falavam grego e eles encontraram ali em Estevão, meus amados, o debatedor perfeito, porque, como nós já vimos, Estevão também falava grego. Não é verdade? Já falamos sobre isso na aula passada também. Estevão, meus amados, que faz parte, ele fazia parte, hoje não temos mais ele aqui conosco, mas ele fazia parte daquele grande avivamento pelo qual a igreja estaria passando. E aí ele vai ali a esta sinagoga e ali ele começa a sofrer e a passar por certos embates. Ali, meus amados, eles disputavam com Estevão, que era um dos 7 diáconos escolhidos, que naquela época não chamava-se diáconos, também era apenas um dos 7 escolhidos para servir as mesas. E eles disputavam com ele, indignados pelo fato dele ser cheio do Espírito Santo, de ele fazer ali grandes prodígios entre o povo. Então eles foram para cima dele mesmo. Estevão, meus irmãos, ele era como que um braço da igreja para poder falar ali com aqueles helenistas acerca da fé. Ali, meus irmãos, houve uma disputa intelectual e argumentativa muito grande sobre Deus. E eles, os da sinagoga dos libertos, embora estudiosos, eles não conseguiam contra-argumentar com Estevão, que, como nós sabemos, falava grego, e falava grego assim como eles, é claro, né? E assim Estevão enfrentava uma disputa muito acalorada, né? E sem argumentos, porque eles não tinham como confrontar Estevão, não tinha como. Eles começaram então a fazer o quê? Eles começaram então a atacar a moral de Estevão e a inventarem mentiras, testemunhos falsos sobre ele, sobre suas palavras. Nós vemos isso lá em Atos 6, no versículo 10. Um artifício, meus amados, que infelizmente hoje, até hoje,
inclusive hoje se tornou costumeiro, sabe? Se tornou costumeiro de certas pessoas, é claro que não generalizando, mas de certas pessoas. As pessoas hoje em dia, uma parte delas, né, quando eles perdem na argumentação, eles atacam o indivíduo, atacam a sua moral, atacam a sua credibilidade e normalmente, muitas vezes, fazem isso por trás até. E isso, meus amados, é em todas as áreas da vida. Nós precisamos estar atentos para isso. Portanto, fiquem muito atentos quando falarem mal de alguém para vocês. Às vezes essa pessoa, ela quer simplesmente prejudicar o outro, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado quando as pessoas vêm com comentários. Quando você vê a pessoa falando de uma pessoa na frente da pessoa, você pode entender, sim, opa, peraí, já não é. Agora, quando ela vem de uma maneira oculta falar para você mal de alguém, aprenda a ligar as anteninhas, deixe o Espírito Santo falar com você, busque verdadeiramente o conhecimento sobre aqueles fatos, se é que você tem interesse nisso, ok? Mas vamos lá, meus amados. Entendam que toda vez que a manifestação divina começa a ser vista e começa a ser sentida em algum lugar, começam os ataques. Ali, tanto Estevão como a igreja estavam sendo atacados, né? Ali a fé estava passando por um ataque, meus amados. E isso devido a Deus estar se manifestando de maneira grandiosa naquela região ali, que era o local onde estava a igreja em Jerusalém. Entendam, meus amados, que Deus se manifesta através sempre das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas orações. E tudo ocorreu ali por esta razão. A manifestação de Deus através da vida de Estevão e através da igreja, meus amados. Isto gerou um embate muito grande, Ele, diácono da igreja, foi provocado pelos de fora da igreja, o que o levou a elevar, inclusive, esta função de ajudador, de servo ou de diácono, como nós conhecemos hoje. Ele elevou essa função da diaconia, vamos dizer assim, a um nível muito superior. Né? Chegou a estar ali ao mesmo nível dos pregadores e suplantou, inclusive, como nós falamos na aula passada. Portanto, meus irmãos, nós precisamos sempre nós, hoje, aqui, precisamos estar sempre preparados para ataques como o que ocorreu ali com Estevão. Ou seja, ataque contra a nossa fé, porque ele sofreu na própria pele um ataque brutal, sem misericórdia alguma, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. As pessoas não têm misericórdia de nós, porque nós somos filhos de Deus. Não, muito pelo contrário. Eles vêm e batem forte, batem com as duas mãos. Não é assim? Nós precisamos estar prontos, preparados, estudar de fato, conhecer de fato a palavra de Deus. Então é muito importante entender como deve ser a nossa relação diante de todos esses ataques. Então vamos lá. Hoje, meus irmãos, como Estevão, nós precisamos estar de fato prontos. Nós precisamos estar preparados, de prontidão e termos habilidade todas as vezes que a nossa fé for questionada. Mas o problema maior que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, é que existe uma falta muito grande de base para se formar o que? As narrativas de fé, como Estevão teve naquela época. Hoje, muitas pessoas buscam apenas conhecimentos superficiais. Nós precisamos, meus irmãos, mudar isso. Nós precisamos buscar cada vez mais no texto sagrado o conhecimento verdadeiro. Nós precisamos ler as Escrituras, ouvir também pessoas capacitadas e preparadas para ensinar.
Nós precisamos ouvir essas pessoas, assim, mas aprender, não é nos confortar simplesmente. Nós precisamos aprender, nós precisamos adquirir verdadeiramente conhecimento. E assim nós teremos, através desses conhecimentos, inclusive a nossa vida mais firmada ainda na fé em Cristo, ou seja, Deus, meus amados. Só assim, meus amados, entendam isso, somente assim haverá uma relação verdadeira e pura, onde se permite e se busca ser morada do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo agirá através de nós. Assim nós somos reavivados. É assim que a igreja deve agir. É assim que a igreja vai praticar as curas, vai salvar e vai resgatar pessoas. Amados, lendo o texto que eu farei para os irmãos de 6:8 até o capítulo 7 todinho, vocês verão a profundidade do conhecimento que Estevão tinha e nós agora podemos ter. Nós vamos ver, através desse conhecimento, a sua fé genuína em Deus, inclusive através das suas atitudes. E eu preciso lembrar novamente para os irmãos que os helenistas, meus irmãos, eles perderam na argumentação e assim eles subornaram falsas testemunhas. Cuidado com os falsos testemunhos, hein? Esses falsos testemunhos naquela época, eles imputaram falsas acusações contra Estevão. Amados, nós precisamos, como Estevão, buscar ter base sólida para defender a nossa fé. É desta maneira, meus amados, porque existem muitas argumentações que manipulam. Essas argumentações, as pessoas que não têm o conhecimento verdadeiro da palavra, elas são até enganadas, mas elas não correspondem à verdade. A falta de conhecimento dá o entendimento de que é mesmo, não é? Não, elas não correspondem à verdade. São criações, meus amados, de ideias forçadas e utilização de meios duvidáveis para apoiar suas falsas afirmações. Inclusive, como nós já falamos, né, com falsas imputações de crimes que, de tanto afirmarem, alguns recepcionam como sendo verdadeira. Se eu te acuso, eu convenço alguém mais a te acusar, outro te acusa, 2, 3, 4 vem e te acusa, isso acaba se tornando uma verdade. Então você tem que ter argumento, como teve Estevão, para poder agir e se defender e defender a sua fé. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Então, desta maneira aconteceu com Estevão, porque ele foi acusado de querer destruir o templo. Olha que absurdo, meus amados. Ele foi acusado de querer destruir o templo e de falar contra esse templo também. Ou seja, a mesma acusação que Jesus recebeu de querer destruir o templo. Quando, na verdade, meus amados, todos nós sabemos que Jesus falava do seu próprio corpo. Se destruíssem o templo em 3 dias, né, ele seria refeito. Ele ali estava falando do seu próprio corpo. E Estevão, meus amados, apenas dizia o quê? Que Jesus era maior que o templo, e isto é um fato. João 2, de 19 a 21, nos fala sobre isso. E só para constar, meus amados, também, só um adendo aqui para os irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele foi acusado disso também, lá em Atos 21, versículo de 27 a 30. Ele foi acusado também desta mesma forma. Faça uma leitura para vocês entenderem esse contexto. Mas voltando, vamos voltar aqui um pouco. Meus irmãos, Estevão, ele foi considerado também o primeiro apologeta da história. Embora os escritos de apologética começaram ali 200 anos depois de Cristo, mas ele foi considerado, sim, o primeiro apologeta da história devido à sua eloquente defesa do Evangelho. Ele fez uma defesa maravilhosa, embora o seu papel ali seja mais ali de pregador, ele estava ali pregando, mas ele fez uma defesa maravilhosa também, a respeito da fé cristã.
sabe? Ele como pregador, meus amados, ele falou ali, fez mais do que um escritor apologética neste sentido estrito. Nós analisamos e vemos, sentimos isso, né? Agora, se nós prestarmos atenção, nós veremos que em todo o capítulo 7 ele dá uma aula onde ele defende a sua fé. Por isso que é entendido como o primeiro apologeta. Ele mostra ali um conhecimento muito grande da tradição do seu povo, da história do Deus de Israel. Nós vemos ali claramente, meus amados, que ele era um amante verdadeiro das Sagradas Escrituras, que é o que nós devemos ser. E entenda também, meus irmãos, que defender a nossa fé é responsabilidade nossa. Nós precisamos, sim, independente do nosso cargo, independente da nossa função, independente, inclusive, se nós temos alguma função ou não, nós devemos apresentar Deus ao mundo. Simples. Isto é uma ordenança do Senhor, meus amados. Não podemos falhar nisso. A epístola de Judas, meus amados, ela fala disso com muita propriedade. Leiam, é muito edificante. Só tem um capítulo, tem 25 versículos, mas é muito edificante e nos orienta neste sentido. Percebam também, meus amados, que Estevão, em momento algum, ele se defende ou ele defende a igreja. Nós precisamos estar atentos a isso, sabe? Ele sempre e simplesmente apresenta o Cristo e as sagradas escrituras aos seus algozes. Ele não se defende, não tenta se livrar daquele processo pelo qual ele estava passando. Ele, na sua pregação, ele constrói uma narrativa em cima de verdades, meus amados. E assim ele glorifica o nome de Deus, deixando muito claro que Deus tem o controle da história do seu povo. É desta forma. Sabe, ele recorre inclusive à narrativa, vocês vão ver em Atos 7, vocês vão ver que ele recorre inclusive à narrativa da história do povo de Israel para mostrar isso. Basta para isso nós lermos, né? Atos 7, de 2 a 60, mas leiam todo, não vai fazer diferença nenhuma, vocês vão entender e vão aprender muita coisa. Vocês vão ficar apaixonados pela história que ali é narrada. Ali, meus amados, fica claro que a pregação de Estevão foi exclusivamente teocêntrica, ou seja, falando de Deus, e cristocêntrica, falando de Cristo, porque ele começou falando da glória de Deus e terminou a pregação vendo a glória de Deus, porque ele foi apedrejado e olhando para os céus, ele via a glória de Deus, meus amados. E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas querem pregações antropocêntricas. E não sendo assim, meus irmãos, não sendo assim, ocorre-se o risco de que esse pregador seja arriscado ou afastado das pregações. Seria o mesmo que jogar pedras, não para a morte, como foi o caso, mas de apedrejar o pregador. Esse pregador não presta, ele não serve, não falou nada que preencheu as minhas necessidades. É assim. Sabe? Só que esses pregadores, com certeza, meus amados, eles poderão estar falando para poucos, mas eles verão a glória de Deus, não tenha dúvida disso, sabe? Nós vemos também no final da pregação de Estevão, lá no capítulo 7, no versículo 51, meus amados, ele chama ali os homens, né, dizendo a eles que eles são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Paulo falou sobre isso, entre outros textos também, né, nós vemos isso, ou seja, ele encerra apontando diretamente para os seus ouvintes, que mesmo ouvindo a verdade,
não aceitavam. Por quê? Porque eles estavam ali, como ele disse, com seus corações endurecidos. Porque, na verdade, meus amados, como eu falei há pouco para os irmãos, eles adoravam o templo e as suas próprias regras, porque eles colocaram regras para a adoração, entre outras coisas. Então eles adoraram todo aquele sistema que foi montado e o templo. Entendam, meus irmãos, que a nossa missão é falar a verdade, assim como Estevão fez. Agora, se vão ou não acatá-la, abraçá-la ou viver esta verdade, isso não compete a nós, não cabe a nós esta cobrança, porque quem transforma o ser humano é o Espírito Santo. Nós precisamos tentar, sim, tornar o solo do coração dele um solo fértil, sabe? Mas é necessário que nós falemos, orientemos, que nós nos dediquemos a isso, a preparar as pessoas para isso, para recepcionarem e aceitarem estarem em comunhão com o Espírito Santo. Vejam que Estevão, ele pregou um dos maiores sermões relatados na Escritura, e este não foi aceito. Quem somos nós, então, meus amados, para querermos impor alguma coisa? Né? Além dele não ter sido aceito, ao contrário do que se esperava, né? Esse sermão levou ele à morte. E, consequentemente, ao reino de Deus com o Pai, sabe? Então ele foi, sim, através da morte por apedrejamento. Aqueles, meus amados, seus algozes apedrejavam ele enquanto ele via a glória de Deus e Jesus ali ao seu lado. Como nós já falamos, ele começou com o Deus da glória e terminou vendo a glória de Deus. É muito simples, né? É muito simples de entender essas coisas. Hoje, meus irmãos, se prega para elevar, para exaltar os homens, mas Estevão não. Estevão não. É lógico que eu não generalizo aqui, não são todos, tem pessoas que são verdadeiros pregadores, né? Mas aqui, como nós estamos falando de Estevão, Estevão não foi assim. Ele pregou para exaltar Jesus, e é assim que nós devemos fazer também. O compromisso do pregador não é com os ouvintes, entendam isso. O compromisso de um pregador não é apacentar o seu ego, não é amaciar a sua carne, não. O compromisso do pregador é com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando o reino de Deus, apresentando a Deus, apresentando os senhores a cada um de nós, a cada um de vocês e a mim, que nós devemos buscar a Cristo, estarmos e vivermos em santidade continuamente. Meus irmãos, não importa as calúnias, não importam as mentiras que falam contra nós, o que importa é pregarmos Jesus. Pregarmos Jesus. E notem, meus irmãos, um adendo a mais aqui para os irmãos, notem que ele perdoa os seus algozes, assim como fez Jesus na cruz. Atos 7, 59 e 60, é muito claro, né? Que diz assim que eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus dizendo: para de me apedrejar, Senhor, não deixe eles me apedrejar. Não, meus amados, não. Ele dizia o que? Senhor, recebe o meu espírito. E aí ele se coloca de joelhos e clama em alta voz, né? Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. Tendo dito isto, ele adormeceu. Lá, quando se falava adormeceu, se falava em morte. Então, ali, ele morreu. O seu corpo foi levado à terra e ele, com certeza, já via a glória de Deus ali e já estava com Deus naquele momento. É preciso aqui, meus amados, acrescentar o seguinte: Jesus, ele foi julgado, ele teve uma sentença sobre si ali, né? Então ele passou por tudo aquilo, foi julgado, foi sentenciado. Já Estevão não. Estevão, meus amados, ele foi arrastado para fora daquele sinédrio
E antes de ser julgado, ele já foi ali linchado pelos seus algozes, né? E ele perdoava a cada um deles enquanto ele era apedrejado. Olha que testemunho maravilhoso. E aqui eu quero falar algo aos irmãos, deixar muito claro para os irmãos que o perdão, meus amados, ele é tão importante quanto o amor. E como o amor, ele também está ligado à justiça divina. É Deus e a sua justiça que irá agir. É Ele. Nós, meus amados irmãos, temos como dever apenas perdoar, simplesmente assim, sem mágoas, sem rancores, sem vinganças ou destratos. É manter o amor e esperar a justiça de Deus. É dessa maneira, sim. Nós correremos riscos? Claro que nós correremos riscos, mas não podemos nos omitir em hipótese alguma de cumprir o propósito de Deus. Isso, meus irmãos, é evangelho. É você olhar para Cristo e ele ser o seu modelo, é você ser imitador de Cristo, como Paulo foi. É olhar para ele e dizer, eu quero praticar aquilo que Cristo praticou, aquilo que ele ensinou, eu quero apresentar através de mim os exemplos que ele nos deixou. O que nós não podemos também, meus irmãos, aqui deixar de mencionar é que Paulo, né, o perseguidor de todos os cristãos naquela época, e o perseguidor de Estevão também, ele estava ali, ele estava presente quando apedrejaram a Estevão. Ele, um dos maiores perseguidores da igreja primitiva, ele se tornou, na verdade, aquele que deu seguimento à missão da igreja. Ele se tornou um dos maiores adoradores de Cristo e escritor das Escrituras, como nós sabemos. O apóstolo Paulo, portanto, deixa muito claro, através do seu exemplo, que Deus transforma, Deus renova e que Deus dá a vida eterna aos seus, meus amados. E assim nós devemos agir. Espero que esta aula tenha acrescentado ao coração de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma semana com muita saúde, muita paz, sempre na presença e buscando cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.